Toda a forma de vida que a gente conhece, de uma bactéria minúscula a uma baleia azul gigantesca, funciona com base num manual de instruções. E esse manual, sabe, ele é escrito num código de só 4 letras. O DNA. É ali que está toda a informação para construir e manter um organismo funcionando. Bem, vamos entender como essa máquina incrível funciona. Pensa só, toda vez que uma célula vai se dividir, ela precisa fazer uma cópia exata de todo esse manual de instruções. É uma tarefa, nossa, monumental. Imagina ter que copiar uma enciclopédia inteira, letra por letra, sem errar nada, e em questão de minutos. Era essa a grande pergunta que os cientistas precisavam responder. Como o DNA consegue fazer isso com tanta precisão? E aqui está ele, o famoso projeto mestre da vida, a dupla hélice. A estrutura dela é tão elegante que já dava uma pista de como ela poderia se copiar. Mas, né, uma coisa é a pista, outra é a prova. Os cientistas não tinham certeza do mecanismo. Será que funcionava como uma máquina de Xerox, que mantém o original intacto, ou seria algo completamente diferente? Para que duas cópias idênticas pudessem surgir, os cientistas pensaram em 3 possibilidades. A primeira, talvez o DNA original ficasse inteirinho, intacto, e uma cópia totalmente nova fosse criada. É o modelo conservativo. A segunda, talvez as cópias fossem um mosaico, uma mistura de pedaços novos e antigos. Esse é o modelo dispersivo. Ou uma terceira ideia. E se cada nova molécula fosse metade antiga e metade nova? A questão era, qual desses modelos era o correto? A resposta para esse mistério veio de um dos experimentos mais bonitos e elegantes da história da biologia molecular. A genialidade dele estava na simplicidade, uma abordagem que conseguiu provar, sem deixar dúvidas, como o processo de cópia realmente acontece. O plano de Matthew Meselson e Franklin Stahl foi simplesmente brilhante. Eles usaram tipos diferentes de nitrogênio para etiquetar o DNA. Basicamente, o DNA feito com o nitrogênio 15 é um pouco mais denso, mais pesado, que o DNA normal feito com o nitrogênio 14. Ao mudar as bactérias de um meio para o outro, eles podiam rastrear exatamente como as fitas de DNA antigas e as novas eram distribuídas a cada nova geração de células. E o resultado, nossa, foi a peça que faltava. Depois da primeira divisão das bactérias, todo o DNA apareceu numa única faixa, com uma densidade bem no meio do caminho, nem pesada, nem leve. Só isso já descartou o modelo conservativo. Porque se ele fosse o certo, teriam que aparecer 2 faixas, uma pesada, do DNA original, e uma leve, da cópia nova. A única explicação para aquela faixa intermediária era que cada nova molécula de DNA era um híbrido, uma fita antiga e pesada e uma fita nova e leve. Então, o ponto central é este. A replicação é semiconservativa. A célula abre a dupla hélice e usa cada uma das fitas como um molde para construir uma fita nova. É uma solução super elegante e eficiente, que garante que cada célula filha receba uma cópia certinha do manual de instruções. Mistério resolvido, certo? Bem, quase. Acontece que a principal enzima que constrói o DNA, a DNA polimerase, é um pouco teimosa. Ela só consegue trabalhar numa direção, que os cientistas chamam de 5:3. Para uma das fitas, a fita líder, isso é tranquilo. Ela é construída sem parar. Mas a outra fita, a descontínua, está no sentido contrário. Qual foi a solução da célula? Construir essa fita em pedacinhos, os fragmentos de Okazaki, como se estivesse costurando de trás para frente. Só que essa costura para trás acaba criando um outro problema. A cada rodada de cópia, o último pedacinho da fita descontínua não consegue ser feito. Falta um lugar para começar. Com o tempo, isso significaria que nossos cromossomos ficariam cada vez mais curtos a cada divisão da célula e a gente perderia informação genética importante. Como a vida resolveu mais essa? A solução se chama telômero. Pensa naquelas pontinhas de plástico que tem no cadarço do sapato, sabe? Os telômeros são tipo isso. São sequências de DNA repetitivas, que não codificam nada, mas que ficam nas pontas dos cromossomos para proteger o que realmente importa. E uma enzima especial, a telomerase, garante que essas pontinhas protetoras não se desgastem demais. Mesmo com toda essa engenharia e esses mecanismos de proteção, o processo de cópia não é 100% perfeito. De vez em quando, acontece um erro de digitação. Uma mutação. E esses pequenos erros podem ter consequências bem grandes. O mais curioso é que um único errinho de digitação pode ter resultados muito, mas muito diferentes. Uma mutação pode ser silenciosa, ou seja, não muda nada na proteína final.
Ela pode ser uma mutação missense, que troca um aminoácido por outro e talvez crie uma proteína com defeito. Ou pode ser uma mutação nonsense, que basicamente cria um sinal de pare no meio da receita e aí a proteína fica incompleta e quase sempre não funciona. E aqui tem um ponto que é crucial: onde a mutação acontece. Se o erro ocorre numa célula somática, tipo uma célula da pele, ele afeta apenas aquele indivíduo. Mas, se a mutação acontece numa célula germinativa, como um óvulo ou um espermatozoide, ela pode ser passada para a próxima geração, se tornando parte do projeto genético dos descendentes. Olha, até agora a gente falou de cópias perfeitas e de erros acidentais, mas a história fica ainda mais interessante. Acontece que a vida não busca só a perfeição na cópia, ela também tem mecanismos para criar variação de propósito. Um dos jeitos mais importantes de fazer isso é a recombinação genética. Quando as células sexuais estão se formando, os pares de cromossomos trocam pedaços entre si. É literalmente como pegar dois baralhos de cartas idênticos, embaralhar os dois juntos e criar combinações de genes totalmente novas para passar adiante. E esse embaralhamento pode acontecer de várias formas. Aqui a gente vê a recombinação homóloga, que é uma troca mais organizada entre cromossomos parecidos. Mas também existem outros jeitos, alguns até mais caóticos, como a transposição. Nela, pedaços de DNA, conhecidos como genes saltadores, literalmente pulam de um lugar para outro no genoma. Cada um desses mecanismos dá uma bagunçada única no código genético. Então, no fim das contas, a gente tem essas duas forças poderosas trabalhando juntas. De um lado, as mutações, que são os erros de digitação acidentais que criam novidades genéticas. Do outro, a recombinação, que pega essas novidades e as embaralha em infinitas combinações. Juntas, elas são o motor da diversidade genética que a gente vê por aí. E por que isso tudo importa tanto? Porque a variabilidade é a grande apólice de seguro da vida. É o que permite que as espécies se adaptem a mudanças no ambiente, que lutem contra novas doenças e, no final das contas, que evoluam. Sem essa mistura constante de erros e embaralhamentos, a vida seria estática, frágil. A diversidade incrível que a gente vê ao nosso redor é um resultado direto desses processos lá no nível molecular. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final um tanto provocadora. E se o objetivo do DNA nunca foi, de fato, a cópia perfeita? Talvez a imperfeição, a capacidade de errar e de se reorganizar, não seja um defeito do sistema, mas sim a sua característica mais genial e essencial, o que permitiu que a vida se adaptasse, mudasse e prosperasse por bilhões de anos.